Fala, Dev, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao NLW Connect. Cara, eu sou Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City e a gente vai ter uma semana em tanto aí pela frente desenvolvendo essa aplicação com Node aqui no NLW Connect. O nome, como diz, NLW Next Level Week, é o maior evento gratuito de programação aqui da Rocket City, focado em te levar pro teu próximo nível em programação com diversas tecnologias. A gente tá com 6 trilhas nessa edição, então tem pra todos os gostos aí dentro da programação. Nessa trilha de Node em especial, né, você vai ter uma visão geral do potencial do Node, uma tecnologia que permite a gente escrever JavaScript no lado do back-end, que eu uso em todos os meus projetos e que muitas empresas ao longo do Brasil e fora do Brasil também estão utilizando em produção, e você vai poder dar seus primeiros passos nessa tecnologia, criar um projetinho pro teu portfólio, então vai ser bem legal. E não é qualquer projeto não, tá? Juntos a gente vai construir em apenas 3 aulas uma API REST completa com documentação, usando Swagger, usando Fastify, usando Zod, utilizando Postgres, utilizando Redis. Então são 2 bancos de dados diferentes para propósitos diferentes. A gente vai construir um sistema de referral, que é um sistema de indicações. Uma pessoa se cadastra no evento, ela pode indicar outras pessoas e assim ela vai somando pontuação, criando um ranking. Vai ser algo bem legal que a gente vai usar várias features aí desses bancos de dados e tudo mais. E ao final, além de você garantir esse projeto para colocar no teu GitHub, né, no teu portfólio, você vai ter também um certificado para colocar no teu currículo, né? E tu vai ter também acesso a uma oferta exclusiva aqui com um bônus exclusivo para estudar na Rocket City. Se tu ainda não faz isso, então não fica de fora, fica aí até o final com a gente nessas 3 aulas, porque vai ser demais, tá? E olha só, um recado importante, tá? Essas aulas aqui, elas são do nível intermediário. Então, portanto, se tu tá começando agora na programação, e se esse aqui é o teu primeiro contato com programação, assim, vai ser complexo, tá? Não se preocupa em conseguir aplicar tudo que tu viu aqui, porque assim, não vai ser fácil. A gente tem trilha pra quem é mais iniciante também, caso seja, assim, tu esteja realmente muito zerado. Essa trilha de Node é muito importante que você já saiba os fundamentos da programação, já saiba como funciona ali requisição, cliente-servidor. Então, assim, isso é muito importante você já ter esse fundamento de como é que funciona o banco de dados, né? Senão você vai pilar muito, tá? E agora, olha só, 3 dicas, né? Antes da gente ir pro código, antes de eu abrir aqui meu monitor, a gente sair codando, que eu quero lembrar algumas etapas que são importantes pra tu conseguir aproveitar ao máximo desse evento. A primeira delas é assistir a aula 0. Eu preparei uma aula 0 com o ambiente de desenvolvimento. Lá eu ensino você a instalar as ferramentas que a gente vai precisar pra codar essa semana esse projeto. Então, mesmo que você já tenha um ambiente pra Node, vai lá, porque lá eu dou algumas dicas também, instalação do Docker, extensões que eu tô usando no meu VS Code. Então, assiste essa aula, ela já tá liberada. A segunda coisa é você acessar o guia do evento do NLW. Lá tu encontra todas as informações e os links úteis de materiais, de sorteio, tudo, assim. O guia de estudo, o guia foi enviado pra você no seu e-mail assim que você fez a inscrição, né? A terceira coisa é que a gente tem uma comunidade exclusiva no Discord para participantes, ou seja, todas as dúvidas, e você vai ter dúvidas, isso é normal, principalmente se você tá conhecendo o Node agora. Todas as dúvidas podem ser enviadas lá no nosso Discord, nossos instrutores vão estar lá, e todas as dezenas de milhares de participantes aí do NLW também vão estar lá para tirar essas dúvidas. Quem sabe você também não ajuda uma outra pessoa, vai lá no Discord, lá a gente vai avisar sobre as lives, vai avisar sobre o sorteio, sobre os materiais, então lá é o melhor local pra gente se comunicar. Por fim, se tu ainda não entrou no grupo do WhatsApp, essa é uma ótima oportunidade para você fazer isso, porque é lá que a gente vai enviar os principais avisos, e primeiramente os avisos dos prêmios, dos sorteios, tudo isso vai acontecer lá pelo WhatsApp. Completou todas as etapas? Então, maravilha, a gente já pode continuar. Lembrando que isso aqui é um conteúdo inédito, produzido especialmente para essa edição do NLW, então aproveita o máximo, se programa para assistir essas aulas. Cada aula aí vai ter em média 1 hora, 1 hora e pouquinho. Então assim, as aulas vão ficar disponíveis só até domingo. Quero ver você comigo lá na última aula, na terceira aula. E, cara, vamos juntos pro teu próximo nível em programação. Bora codar. Bora lá então, Dev, para nossa primeira aula aqui do NLW Connect de Node, e o que a gente vai fazer nessa aula é um grande setup do nosso projeto, basicamente levantar todas as ferramentas que a gente tem necessidade aqui, também já criar a nossa primeira rota, já começar a trabalhar com documentação, então tem bastante coisa que a gente vai fazer hoje. Eu já tô com o VS Code aberto aqui naquela pastinha que eu deixei na aula 0 aqui. Se você não viu a aula 0, é bem importante, que lá a gente monta o ambiente, né, da aula, instala Docker, instala Node, tudo que a gente precisa para rodar o nosso projeto, o próprio VS Code. E aqui nessa pasta, né, só tem esse Hello.js. Então aqui no terminal e no VS Code eu já tô ambos nessa pastinha, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse arquivo, que a gente não vai estar utilizando ele aqui. Vou botar pra não me perguntar quando eu for deletar. E aí eu vou abrir o terminal aqui, vindo aqui, ó, pode ser terminal, new terminal, né? Eu tenho o atalhozinho aqui. E eu vou começar dando o npm init -y. Isso aqui vai criar um package.json, basicamente o arquivo que guarda a referência das dependências que a gente vai estar usando nesse projeto. E vou instalar nossa primeira dependência aqui, que é o Fastify. Instalar ele como uma dependência. E o Fastify vai ser o framework que a gente vai estar usando. Ele é um dos frameworks mais comuns aí do ecossistema Node, junto com o Express, junto com o Nest. Mas o Fastify vai ser legal porque ele é um micro framework, né? Então, a diferença, né, de um micro framework para um framework maior, que seria o Nest, né? O Nest ele é mais comparado a um Laravel, um Rails, um Django, né? Enquanto o Fastify ele é mais comparado, digamos, lá dentro do ecossistema PHP ao Lumen, ecossistema Python Flask, um Fast API da vida, ecossistema Rails, talvez um Sinatra, alguma coisa assim. Então ele é um framework bem mais simples, ele traz pouca opinião, a gente tem que, digamos, a gente pode criar a estrutura da maneira que a gente quiser, né? Não é uma estrutura pré-estabelecida. E com o Fastify instalado, a gente já pode criar o nosso servidor Node. Vou criar uma pastinha source aqui dentro, e dentro dela eu vou criar um carinha chamado server.ts, né? TypeScript, que é o que a gente vai estar usando aqui. Pra gente conseguir usar TypeScript com o Node, a partir da sua versão 23, já vai começar a suportar TypeScript por padrão, né? Mas a gente tá na versão 22, que é a versão LTS do Node, né? Deixa eu até confirmar se essa é a versão LTS, exato. Então, versão 22 ainda não suporta TypeScript por padrão, por isso nós vamos instalar um pacote chamado TSX, que é uma ferramenta que permite a gente executar o código TypeScript. Por quê? Porque o Node, né, até a versão 22 aí, ele só entende JavaScript. Então, para eu conseguir executar um código TypeScript, eu preciso primeiro converter esse código TypeScript em JavaScript e aí executar com o Node. O TSX, ele faz isso com um comando só. Digamos, ele já converte e executa sem eu ver, né, por baixo dos panos. Além disso, eu vou instalar o próprio TypeScript em si e vou instalar um pacote chamado @types/node, 3 pacotes
que eu vou instalar como dependência de desenvolvimento, por isso esse -d aqui, tá? E o types node é só a integração do node com o TypeScript mesmo. Agora eu posso executar aqui um tsc npx tsc -- init, ele vai criar um arquivo tsconfig pra gente. E aí eu gosto bastante de usar um site, aqui ó, tsconfig bases, que é um GitHub da própria tsconfig, então github.com/tsconfig/bases, e a ideia desse GitHub é que ele te fala qual tsconfig usar para cada versão do Node. Então tu vem aqui, ó, Node 22, clica aqui na direita, ele vai redirecionar a gente pro npm, a gente só vem aqui, ó, e copia esse tsconfig, joga aqui dentro e pronto, nosso tsconfig já está configurado. Agora eu vou aqui no meu server.ts criar simplesmente um console log hello world. E aí como é que a gente faz para executar esse arquivo? A gente pode executar npx tsx e o nome do arquivo, source/server.ts. Eu gosto de criar um atalho, né? Então aqui no package.json eu gosto de criar um script dev e aí eu executo tsx source/server.ts. Só que aqui a gente vai executar ele no modo watch. Eu boto tsx watch, por quê? Porque assim, sempre que houver qualquer alteração em algum arquivo do projeto, ele vai startar, né? Vai rodar esse comando de novo. Então agora eu posso rodar npm run dev, veja, ele vai executar hello world. Se eu venho aqui e troco para nlw salva, ele já executa de novo. Então ele fica monitorando por alterações. O que eu vou fazer aqui dentro agora é importar o fastfy. Então de dentro de fastfy eu importo fastfy e crio a minha aplicação dessa forma aqui. E aí eu posso fazer a minha aplicação, ouvir uma porta aqui da minha máquina, usando o método listen, passo um objeto de configuração e especifico qual é a porta. Esse listen aqui, ele demora um pouquinho para acontecer, e aí como quase tudo no JavaScript, né, coisas que demoram para acontecer, são mapeadas em promises, né? Promises é uma promessa, né, que pode ou não acontecer. Então eu uso o método then para saber quando ela aconteceu, e coloco uma arrow function aqui dentro, né, uma função anônima, pra gente dar um log quando o servidor estiver no ar. Por exemplo, http server running. Salvo aqui agora, a gente pode ver que ele já mostrou HTTP server running, né? Se eu acessar localhost 33, oh meu Deus, 3333, que é onde que eu botei a minha aplicação, veja que ele dá um erro aqui de rota não encontrada, mas não é um erro de que o servidor está fora do ar, é só que a rota não foi encontrada, porque a gente não cadastrou nenhuma rota. Ou seja, o servidor está funcionando, só não temos rotas cadastradas ainda, tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar a minha primeira rota. Então eu vou botar /hello, quer dizer, quando o usuário acessar /hello, eu vou retornar para ele hello world. Salvo aqui agora, volto quando eu digito /hello aqui em cima, veja, retorna hello world. Né? Então o nosso servidor fastfy aqui já está prontinho para a gente começar a criar as nossas rotas. Eu vou parar de executar o servidor aqui no VS Code e vou deixar ele executando aqui na direita, o npm run dev no meu terminal. Aí o terminal eu posso deixar ali, não preciso ficar mexendo. Aqui eu posso usar para fazer instalação de dependências, né? Deixar um terminal de acesso mais rápido. E aí agora eu vou começar instalando uma outra biblioteca aqui dentro, que é @fastify/cors. Cors, caso você não saiba o que é basicamente uma medida de segurança que a gente aplica nas nossas APIs, tá? Para determinar quais são as URLs front-end que vão poder acessar o nosso back-end. Então eu importo aqui, ó, de dentro de fastfy cors, e aqui embaixo do app eu dou um app.register fastfy cors e passo um objeto de configuração aqui, ó, como segundo parâmetro. Nesse objeto de configuração, eu vou especificar a origem. Por exemplo, o meu front-end ele vai estar rodando em localhost 3000. Quando a gente está em ambiente de desenvolvimento, geralmente eu deixo aqui o origin como sendo true. Isso aqui simplesmente fala com que ele permite que todas as URLs front-end acessem o nosso back-end. Então a gente acaba, digamos, não especificando. Ou se você simplesmente também deixar assim, isso aí já vai ser o suficiente para ele deixar qualquer front-end acessar a nossa aplicação. Mas se você for colocar isso aqui em produção, o ideal é que aqui você coloque a URL do seu front-end. Assim só o seu front-end vai conseguir fazer requisições para essa API, perfeito? Com o CORS configurado, a gente vai configurar mais uma ferramenta aqui dentro que a gente vai usar para validação e serialização de dados. Já vou explicar o que é isso. Essa ferramenta, ela é o Zod. Então eu vou instalar o Zod e vou instalar o plugin que integra o Zod com o Fastfy, que é o Fastfy Type Provider Zod. Então Fastfy -type -provider -Zod, ok? Vou importar de dentro de Fastfy Type Provider Zod o Validator Compiler e o Serializer Compiler. Validação e serialização. Validação, basicamente, a gente determina qual que é o formato de entrada de dados que a gente espera em cada endereço da nossa rota. Por exemplo, uma rota de criação de usuário, eu espero que o nome esteja lá presente, espero que o e-mail esteja lá, e ambos são obrigatórios, o e-mail precisa ter um formato de e-mail, né? Ter arroba, ter domínio, por aí vai. Mas, por exemplo, eu posso falar que tem um campo adicional que é telefone e que ele não é obrigatório, né? Mas que ele precisa seguir um formato específico, né? Então, a validação nada mais é do que a gente forçar que os dados que estão vindo, né, em cada rota da nossa aplicação seguem um formato específico. Enquanto a serialização é a forma que a gente tem de transformar os dados na hora que a gente estiver enviando ele para o front-end. Então é muito comum, por exemplo, imagina, a gente buscou um usuário do banco de dados, esse usuário está vindo com o campo lá a senha, né, mesmo que seja uma senha criptografada, geralmente eu não quero enviar isso pro front-end. Então acontece um passo, digamos, antes da gente enviar esse usuário para o front-end de serialização. Serialização nada mais é do que você transformar os dados antes de enviar eles ao front-end, ok? E aí como é que a gente faz aqui? Eu vou basicamente usar app.set Serializer Compiler, passo essa variável Serializer Compiler aqui em cima, app.setValidator Compiler e passo essa variável Validator Compiler que a gente importou aqui em cima. E agora o nosso app, ele já está fazendo validação automaticamente. Por exemplo,
Imagina que eu esteja criando aqui uma rota do tipo post, que geralmente é o método que a gente usa para criar, né? Geralmente a gente usa get, post, put, delete, patch, tem head, tem options, né? Mas a gente usa na ordem, né? Principalmente esses métodos aqui. Get para listagem, post para criação, put para edição, delete para remover, patch geralmente quando a gente quer fazer uma modificação em um só campo da entidade, né? Não atualizar a entidade como um todo. Head options usado mais para cores, a gente não vai entrar muito nesse foco agora. Mas a gente vai criar, por exemplo, uma rota para cadastrar um usuário. Então a gente usa, por exemplo, post users, né? Ou até mantendo aqui já no foco da aplicação, como a gente vai estar desenvolvendo uma aplicação que o foco dela é um sistema de inscrição, como se fosse um evento online, a gente vai cadastrar inscritos. Inscritos no inglês fica subscribers ou subscriptions, pode ser. Eu estou cadastrando uma inscrição, por exemplo. Né? Então aqui eu vou ter uma rota, por exemplo, subscriptions, né? Com o método post, significa que eu quero cadastrar uma subscription. E aí, agora, como eu estou usando aqui, vou usar o Zod para fazer validação, eu posso importar Z de dentro de Zod. E aí eu venho aqui, ó, antes dessa função que lida, né? Que é o render que a gente chama, que é essa função aqui que retorna alguma coisa, eu posso passar um objeto aqui, ó, boto uma vírgula, e aqui dentro eu posso passar schema. Dentro do schema é onde eu posso fazer a validação. E a validação, eu posso aplicar ela a, digamos, vários tipos de entrada de dados, né? Quando a gente cria uma API, os 3 formatos de entrada de dados mais comuns são o body, os search params e os route params, né? Qual que é a diferença, né? O body é o corpo da requisição. Ele só vai estar presente quando tem método post ou put, principalmente. E o body, ele traz as informações, geralmente, do recurso que está sendo criado ou alterado. Por exemplo, estou criando um usuário. É no body que vem, por exemplo, nome, e-mail e por aí vai, né? Search params são aqueles parâmetros que vêm na rota depois do ponto de interrogação, né? Então, geralmente, eles são usados para filtros, né? Paginação. Então, por exemplo, se eu estou no e-commerce lá, né? E-commerce.com, e aí eu estou no catálogo, né? Geralmente fica na rota, por exemplo, o usuário filtrou tamanho G, né? Ele filtrou também cor azul, né? Então, esses search params são esses parâmetros geralmente usados para filtro, paginação. E nós temos os route params. Os route params, geralmente, eles são usados para identificação de recurso, né? Então, por exemplo, eu quero buscar, né, usando o método get, um usuário específico, né? Então, se eu quero buscar um usuário pelo ID dele, geralmente a gente usa users, né, para indicar que eu quero buscar um usuário, e o ID do usuário vem aqui na rota, por exemplo, 1, né? Então aqui quer dizer que eu tô querendo buscar o usuário com o ID 1. Isso aqui a gente chama de route param. Ele é um parâmetro que vem na rota, mas ele não tem nome, né? Diferente do search param, que seria dessa forma aqui, né, que ele teria um nome. Mas os search params, por padrão, sempre são opcionais. Então, nesse caso aqui, quando a gente está passando um parâmetro que ele não é opcional, né? Que ele identifica realmente um usuário, um recurso, a gente usa os route params. Eu digo isso porque aqui, ó, quando a gente vai usar o schema, veja que ele traz aqui, ó, body, eu posso validar os bodies, né? Os params, que são os route params, e aquele query string. Query string são os search params, né? Existem nomes diferentes, né? Query string, search params, get params. Tem cada linguagem, cada framework chama de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. Aqui eu vou validar o body, né? Então, eu espero que quando o usuário for realizar uma inscrição, eu tenha dentro do body um objeto, e aqui usando o Zod, veja como que fica o formato, né? Eu uso z.object para falar que no body eu espero que venha um objeto, né? Que no JavaScript é a forma mais simples de a gente guardar mais de uma informação, certo? E dentro desse objeto venha o nome, que é uma string, e o e-mail, que é uma string, e precisa seguir o formato de e-mail, né? Ter o arroba e ter o domínio. E aí, a gente pode, aqui nessa função aqui embaixo, acessar o meu request, que são os dados da minha requisição, e o meu reply, que é a forma de eu devolver uma resposta customizada. Então, olha só, por exemplo, de dentro do meu request, eu posso acessar o meu body. Esse body aqui, que é o conteúdo que vem da requisição. Como aqui em cima eu já determinei que o body segue esse formato de ter nome e e-mail, veja que aqui embaixo ele, na verdade, ainda não aparece nome e e-mail, porque eu preciso aqui no FastFi passar um carinha chamado with type provider, e aí passo aqui um sinal de menor e maior, e passo aqui o Zod type provider, que vem aqui de dentro do FastFi type provider Zod. Agora sim, veja que dentro do meu request body, ó, ele já sabe que tem nome e e-mail, porque aqui em cima eu disse que o meu body sempre precisa ter nome e e-mail. Se eu falasse que o nome, por exemplo, ele pode ser opcional, então, por exemplo, optional. Veja que agora, ó, quando eu passo o mouse por cima de nome, ele fala que é uma string ou undefined, porque ele é opcional. Se eu tiro opcional aqui em cima, ele já não mostra que pode ser undefined, né? Então a gente está fazendo uma validação bem integrada ao TypeScript, que é o sistema de tipagem, né? Para evitar que a gente acesse informações de forma errada. E o reply, ele serve para a gente devolver uma resposta diferente da comum. Por quê? A resposta de sucesso comum, né, do Node, ou de qualquer outra linguagem ou tecnologia, é código 200, né? Então, status code 200, que é o código de sucesso genérico. Mas, por exemplo, quando eu estou fazendo a criação de um recurso, é recomendado que eu use o método 201 para indicar que deu sucesso. Porque o método 201, ele significa que deu sucesso e que um recurso foi criado dentro da minha API. E por isso que eu posso usar o reply. Quando eu quero devolver um método, um código diferente do 200, do tradicional, eu posso dar um return, reply.status, por exemplo, passo o código, 201 nesse caso, né? E aí eu dou um ponto send, e aqui eu posso enviar uma resposta como eu quiser. Por exemplo, posso enviar um objeto aqui nesse caso, enviando o nome e e-mail, que são os dados que eu recebi. Aqui no caso, eu faria a criação da inscrição no banco de dados. Mas, como a gente ainda não integrou com o banco de dados, a gente vai seguir só com esse exemplo simples por enquanto, tá? Eu vou salvar aqui agora. E como que a gente faz para testar essa rota, né? Porque o navegador, quando eu acesso uma rota, por exemplo, subscriptions, né? Ele sempre vai... Ih, meu cachorro vai berrar. Quando eu acesso subscriptions, ele sempre vai acessar usando o método get. Mas nesse caso aqui, a nossa rota é com o método post. Então eu não consigo testar isso pelo navegador de uma maneira simples. Por isso, geralmente, a gente usa ferramentas externas, como Postman, Insomnia, Hopscotch. Cara, tem várias e várias ferramentas no mercado. Você pode escolher aquela que você se sentir melhor. Hoje eu
vou te mostrar uma ferramenta legal que eu uso de vez em quando nos meus projetos, que é o REST Client. Ele é uma extensão do VS Code, então você pode vir aqui na esquerda, procurar por REST Client, vem aqui ó, no REST Client e clica em instalar. Com o REST Client instalado, a gente vai criar um arquivo aqui na nossa aplicação, pode ser na raiz mesmo, e o nome dele tanto faz, eu vou dar de API. A única coisa que ele pede é que a extensão seja .http. E aí API.http, e agora a gente pode fazer as requisições aqui de dentro, escrevendo da seguinte forma: eu quero fazer uma requisição post para a rota http://localhost 3333/subscriptions, que é a nossa rota, certo? E aí eu dou enter aqui, pode ser um enter ou dois enters, aqui eu dei dois, não tem problema. Vou botar os dados que eu quero enviar. Então os dados que eu tenho que enviar para essa rota é nome e e-mail. E aí eu vou enviar nome, Diego Fernandes, e-mail, diego@rocketcity.com.br. Don't send request, veja que ele já mostra aqui do lado, unsupported media type. Por quê? Porque a gente tem que dizer aqui nos headers da nossa aplicação, no cabeçalho da nossa aplicação, que a gente está enviando os dados no formato de JSON, né? Que é o formato mais comum usado aí para REST APIs. Então aqui em cima eu escrevo content type, application/JSON. Salvo, don't send request, e veja que agora ele já retornou status 201, que foi exatamente o status que a gente retornou aqui embaixo, ok? E ele retornou um objeto contendo nome e e-mail, que é exatamente o que eu devolvi aqui. Só que lembra que eu falei que a gente tem validação, certo? Então, na validação de dados, a gente consegue, por exemplo, se eu não enviar o nome aqui, ó, tirar ele daqui de dentro e fazer o envio da requisição, ele deu 400. Então ele falou, né, deu uma bad request, que é um erro que o cliente faltou, né, faltou o front-end ou quem estiver chamando a nossa API enviar alguma coisa. E na message ele falou que dentro do meu body, o name é obrigatório, e eu não enviei. Interessante, né? A gente consegue customizar isso aqui depois, mas não é o foco agora. Então o processo de validação é basicamente esse. O processo de serialização permite que a gente faça, por exemplo, aqui no esquema, além do body, eu posso colocar qual que vai ser o formato da saída, da minha resposta. E aí eu boto response e falo, olha, quando a minha rota tiver status 201, porque ela pode ter vários status, né? Se for dar erro, por exemplo, o status pode ser outro, eu quero dizer que essa rota vai retornar um objeto, dentro eu vou ter o nome do usuário. Então, olha só, eu falei que eu tenho apenas o nome do usuário. A partir desse momento, veja que ele já começou a dar erro aqui embaixo. Porque eu estou tentando enviar o e-mail do usuário, sendo que eu falei que quando a resposta é 201, eu vou ter apenas o nome do usuário. Então ele não permite, ó, ele já começa a dar erro aqui na hora mesmo que eu estou escrevendo o meu código. Se eu venho aqui e adiciono que além do nome, eu também vou retornar o e-mail do usuário, ele já para de dar erro. Aqui ele está dando erro, provavelmente porque faltou o async. Aqui, exato. A rota do Fastify precisa ser assíncrona, né? Show de bola. Feito isso, a gente pode voltar aqui na API, posso dar um send request e veja que já tá tudo. E agora eu vou te mostrar algo mágico aqui dentro que, por favor, pelo bem de todas as pessoas que são front-end, ou de pessoas que são full stack, ou de pessoas que têm que acessar a sua API, faça isso que eu vou te mostrar agora, que é configurar a documentação. E olha como é simples, com essa estrutura que a gente criou aqui, a gente vai simplesmente instalar um plugin chamado @fastify/swagger para gerar a documentação. E eu vou gerar também, vou usar aqui o @fastify/swagger UI para gerar uma interface para a gente navegar pelas rotas da nossa aplicação e também enviar para quem for desenvolver o front-end, né, do nosso app, visualizar essas rotas. E olha só, eu vou simplesmente importar aqui em cima de dentro de Fastify/swagger, eu vou importar Fastify/swagger, e de dentro de Fastify/swagger UI, eu vou importar Fastify/swagger UI, ok? Venho aqui embaixo do app.register, ó, pode ser qualquer lugar, na verdade, abaixo do app aqui. App.register, Fastify/swagger, ok? E aí eu vou passar para ele algumas configurações. Primeiro, configuração que eu vou passar para ele se chama OpenAPI. Por que eu tô passando isso aqui? Eu tô passando isso para ele porque eu tô... hoje, quando tu vai configurar a documentação de uma API, existem dois padrões, assim, que são mundialmente mais conhecidos, que é o padrão Swagger File, ou OpenAPI. Eu, particularmente, prefiro o OpenAPI. Eu acho ele muito mais atualizado. Tem algumas features que o padrão de Swagger, por exemplo, não permite a gente ter. Tá? Então, sempre uso o OpenAPI. E aqui eu passo uma tagzinha info, passando só as informações mais importantes da nossa aplicação. Por exemplo, o título dela, que eu vou chamar de NLW Connect, por exemplo, e a versão, que eu vou passar 0.0.1, ok? E aí, por último, aqui embaixo, antes de fechar aqui a configuração do Fastify Swagger, eu passo um carinha chamado Transform. Desse Transform aqui, eu vou importar ele do Fastify Type Providers Odd. Eu vou importar um carinha chamado JSON Schema Transform, tá vendo? E passo ele aqui embaixo. Além disso, eu vou registrar mais um módulo chamado Fastify Swagger UI. E aí eu passo route prefix /docs. O que isso aqui quer dizer? Quando alguém acessar o endereço docs no nosso backend, ele vai acessar a documentação aqui do Swagger. Então eu salvo isso aqui agora. Olha que interessante. Eu acesso o localhost 3333/docs e eu já tenho uma documentação que não tem nenhuma operação definida aqui no spec ainda, tá? E por que não tem nenhuma operação definida no spec, né? Porque no spec que eu digo na minha documentação, né? Porque esse plugin eu descobri que ele só consegue perceber que eu tenho rotas cadastradas na minha aplicação quando essas rotas são criadas num arquivo à parte. Então eu vou pegar essa minha rota aqui, ó, app.postSubscriptions, tá vendo? Vou Ctrl X nela, tirar ela daqui. Vou criar aqui um arquivo, uma pastinha pode ser, chamada routes. Aí eu vou criar um arquivo chamado subscribe to event route. E aí aqui eu vou colar essa rota. Só que aqui, ó, veja que eu preciso, por exemplo, do Zod, né, que eu posso importar aqui, ó, add import from Zod. Mas eu preciso do app também. Como que eu posso acessar o app aqui dentro? No Fastify, como é que a gente faz isso, tá? Eu exporto uma constante, subscribe to event route, usando o camel case aqui mesmo, tá? Ela vai ser uma função e dentro eu vou receber o app aqui como parâmetro. E aí, aqui, ó,
nessa variável, subscribe to event route, eu vou tipar ela, pegando lá de dentro do FastFi Type Provider Zod, eu vou importar um carinha chamado aqui, ó, FastFi Plugin Async Zod. Esse carinha aqui mesmo. E aí eu venho aqui, ó, e boto 2 pontos e boto ele aqui do lado. E aí ele pede que a função seja assíncrona. Então aqui antes do objeto, aqui, ó, do parênteses, eu boto o async. Salvo aqui agora, volto lá no meu servidor e dou um app.register e passo a minha rota. Subscribe to event route. Salvo, ele já fez a importação automática para mim, o Zod não estou mais usando, posso remover daqui. Salvo, volto no navegador, dou um F5 e tá lá. Nossa primeira rota já tá lá. E o mais legal é que, lembra que eu passei esse JSON Schema Transform aqui, ó, pro FastFi Swagger, que vem lá desse FastFi Type Provider Zod? Isso aqui faz a integração de tudo aquilo que a gente construiu aqui, ó, de validação, de serialização da resposta. Tudo isso, ele transforma isso em documentação automática. Então, olha que legal. Ele já, clicando aqui na rota Subscriptions, ó, ele já me fala qual que é o formato dos dados de entrada. Então, quando eu chamar essa rota, eu preciso enviar esses dados aqui, nome e e-mail. E ele já me fala quais são as possíveis respostas dessa rota. Então, ele fala que quando a resposta for código 201, ela vai retornar nome e e-mail. E o mais legal é que a gente pode testar aqui por dentro também. Então, se eu der um try it out, não precisa nem preencher, mudar nada. Se você quiser, pode mudar. Quando eu dou um execute, ó, ele já retorna exatamente nome e e-mail. E foi o que eu falei que ele ia retornar, né? Então, a partir de agora, a documentação ela vai ser gerada automaticamente conforme a gente for criando as rotas da nossa aplicação. E a gente consegue customizar algumas coisas aqui, por exemplo. Aqui dentro do esquema, né, eu posso passar um summary, por exemplo, que é falar o que essa rota faz, né? Por exemplo, subscribes subscribes someone to the event, por exemplo. Qualquer coisa, né? Ó, dou um F5, já fica ali, ó, um textinho falando, né? Posso botar tags também, que é uma forma da gente separar, né? As tags é um array aqui, tá? Então, ó, vou passar aqui, por exemplo, subscription, né? Então, volto, ó, e aqui agora, ao invés de default, ficou subscription. Todas as rotas que tiverem a mesma tag, elas vão ficar dentro da mesma seção. Posso passar a descrição também, então, caso eu queira enviar alguma coisa, porque eu vou botar só um texto qualquer, tá? Caso eu queira enviar algum texto maior, aqui, ó, eu consigo botar na descrição, até pra documentação ficar mais legal, tá? E show de bola, documentação aqui já criada, Swagger configurado, né? Nossa primeira rota também já criada. A gente vai partir para mais outras 2 configurações aqui ainda nessa aula para deixar nosso projetinho pronto pra gente sair criando banco de dados e todas as demais rotas também. Uma das coisas que toda aplicação, seja ela back-end ou front-end, vai precisar em algum momento, são variáveis ambiente, né? Variáveis ambiente são variáveis, realmente, né? Que a gente tem valores diferentes para essas variáveis de acordo com o ambiente que a nossa aplicação está rodando. Então, se ela estiver rodando em produção, o valor vai ser um. Se ela estiver rodando na nossa máquina, o valor vai ser outro, por exemplo. Isso geralmente é usado para URL de conexão do banco de dados, essas coisas assim. Como a gente ainda não configurou o banco de dados, mas eu já quero deixar isso semi-pronto para a próxima aula, a gente vai configurar variáveis ambiente para uma outra coisa que as aplicações back-end precisam, que é essa porta aqui, ó. Hoje eu estou fixando essa porta em 33, mas quando a gente hospedar nossa aplicação, provavelmente a porta não se mantenha a mesma. E por isso eu vou criar uma variável ambiente chamada port, que a gente consegue configurar essa variável aqui de acordo com o ambiente que a nossa aplicação está rodando. Como que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou criar aqui um arquivo .env na nossa aplicação, e é bem importante que se você estiver usando o Git, esse arquivo aqui ele não entre no Git, então você pode criar um git ignore aqui, ó, e botar tanto .env quanto a pasta node modules, tá? Eu vou salvar aqui agora, e aqui dentro eu vou criar uma variável, por exemplo, port igual 33, que é a porta que eu estou usando aqui localmente, tá? Por padrão, o Node ele já consegue ler variáveis ambiente, então se você estiver executando sua aplicação com Node ou com test.x, os parâmetros são o mesmo, né? Você pode simplesmente enviar --env-file, e aqui passar o arquivo de variáveis ambiente que você está usando. Por exemplo, .env. Eu salvo aqui agora, reinicio a minha aplicação, e agora veja que ele rodou aqui o comando com o env-file, ó, e ele já leu as variáveis ambiente. Isso quer dizer que se eu vier aqui no meu server, por exemplo, aqui no port, e tentar usar a variável ambiente, acessando de process.env.port, ele, até se eu salvar, ó, ele vai tentar executar, rodou, com a porta 33, mas está dando erro aqui, né? Por quê? Porque a porta aqui, ele pedia que a porta fosse um número, só que toda variável ambiente por padrão é uma string. E aqui também não tem como eu garantir que a variável ambiente, ela vai existir, né? Porque ela pode estar undefined, por exemplo, aqui no código, se o usuário vir aqui, ó, e comentar a porta, quebrou nossa aplicação, eu vou tentar rodar ela. Ele rodou, mas provavelmente rodou na porta padrão lá do FastFi. E eu nunca vou descobrir esse erro, né? Porque ele não dá erro nenhum. Isso é um problema, né? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de validar que as variáveis ambiente estão presentes antes de rodar a minha aplicação. Então aqui, ó, vou deixar aqui por enquanto, mas aqui em source eu vou criar um arquivo chamado env.ts, vou criar aqui, vou importar o Zod, que é a biblioteca que eu estou usando para validação, crio um carinha chamado env schema, falo que as minhas variáveis ambiente, eu espero que elas sejam um objeto, dentro tem a port, e a port, como eu falei, toda variável ambiente por padrão, ela é uma string, e eu quero convertê-la num número. E aí eu posso fazer isso usando o z.queries, esse queries, ele converte, né, tenta converter o valor para o que eu passar aqui, ó, por exemplo, número, né? E aí se ele não for informado, eu vou botar um default 33. E aqui embaixo eu exporto uma variável env, que é igual a env schema.parse, que é onde ele faz a validação, em process.env, que é a maneira global no Node de eu acessar as variáveis ambiente. Agora veja que aqui no meu server, quando eu for acessar a variável ambiente port, ó, eu escrevo env, que eu vou importar do arquivo, aqui ó, desse arquivo que a gente criou, ó, .env, vou clicar aqui para ele fazer a importação automática, ó. E aí, a partir do momento que eu dou um ponto, ó, ele já sabe que port existe ali dentro, e que ela não é possivelmente undefined, porque se ela não for informada, existe um default, tá vendo? Então, salvo aqui agora, ó,
e pronto, ele vai estar rodando na porta 3333 sem problemas nenhum, e as minhas variáveis ambiente estão sendo validadas, né? Eu não posso rodar meu sistema sem uma variável ambiente obrigatória. Por exemplo, se eu falasse aqui que eu tenho uma variável ambiente obrigatória, que é a URL do banco de dados, que ela precisa ser uma string, né? Se eu salvo aqui agora, ó, quando eu rodo a aplicação, deu erro, né? Porque ele falou que ele esperava que tivesse ali o database URL, é obrigatório, né? Espero uma string e recebi nada, undefined. Né? Então, ele evita que a gente rode a nossa aplicação sem variáveis que são importantes, né? Para ela realmente rodar. Mais uma coisa que a gente vai fazer uma configuração aqui, que eu gosto bastante, uma ferramenta que eu estou usando em todos os meus projetos de JavaScript ultimamente, que é o Biome, né? O Biome, caso você nunca tenha utilizado, ele é uma ferramenta semelhante ao ESLint Reader, né? Quase toda linguagem tem algum formatador, e o Biome, ele é o formatador mais usado. Não é o mais usado, na verdade, o ESLint, eu acho que junto com o Reader, na verdade, né? O Reader, na verdade, é o formatador mais usado, mas o Biome, ele é bem recente, assim, e tá tomando bastante conta do mercado pela velocidade. Ele é muito, muito, muito rápido. Tá 35 vezes mais rápidos que o Reader, comparando aqui, tá? E a gente vai configurar ele aqui dentro. Como é que a gente faz para configurar? Eu vou instalar @biome.js/biome como dependência de desenvolvimento. E agora a gente precisa de uma configuração do Biome. Eu vou te entregar aqui, nos downloads dessa aula, a configuração que eu estou usando nos meus projetos e vou dar uma repassada por cima dela. Mas a gente não vai criar essa configuração do zero, tá? Então, vou criar um arquivo biome.json aqui na raiz, vou colar essas configurações aqui, e aqui nas configurações a gente pode ver mais ou menos, né? Eu botei para ele organizar os imports automaticamente, na formatação pedi para ele usar espaço, com indentação de 2 espaços, tentar manter todas as linhas no máximo de 80 caracteres, aqui algumas configurações específicas para JavaScript, como por exemplo usar aspas duplas, ou melhor, aspas simples, aspas duplas só quando for código React, usar vírgula, ponto e vírgula no final da linha só se for realmente necessário, vírgula no final aqui dos objetos e arrays, ele vai botar sempre que possível, na verdade. Habilitar o linter, né? O linter, ele dá dicas pra gente como, não é só formatação daí, né? Como realmente dicas pra gente escrever um código melhor, por exemplo. E aqui ignorar os arquivos que estão dentro da pasta Node Modules, tá? Isso aqui até nem é necessário, essas outras duas configs aqui. E agora, para rodar o Biome, né, para fazer ele funcionar dentro do nosso projeto, eu preciso abrir as configurações aqui do VS Code, só que eu vou abrir as configurações desse projeto específico. Isso é uma coisa legal porque quando você está usando, por exemplo, um formatador, nem todo projeto vai estar usando esse mesmo formatador. Então é legal que você faça essas configurações, né? Por exemplo, eu quero que o Biome funcione especificamente neste projeto e não nos demais, porque pode ser que às vezes eu pegue um outro projeto que está usando o SLint, que está usando uma outra ferramenta, e aí eu não quero. Então eu digito Ctrl+Shift+P e aqui nas configurações eu procuro por Preferences e escrevo Workspace. E eu abro essa aqui, o Open Workspace Settings JSON. Ele vai abrir esse arquivo aqui em branco. Nesse arquivo aqui eu vou escrever editor.format on save true e vou escrever aqui entre colchetes TypeScript, que é a linguagem que eu estou usando aqui dentro, e vou falar para ele o seguinte: editor.default formatter biome.js.biome. Por último, vou dar mais uma vírgula aqui embaixo. Cuidado com as vírgulas aqui, tá? Por exemplo, não deixe uma vírgula sobrando aqui, ó, porque isso aqui é um JSON, tá? As vírgulas tem que estar tudo só se a gente tiver um outro valor abaixo, né? Por último aqui, ó, editor.codeactions on save, e eu vou colocar source.organize imports, e aí eu passo explicit. Só que aqui eu posso, aqui no Organize Imports, eu boto .biome no final. Salvo. Agora eu venho aqui no meu projeto, vou escrever Ctrl+Shift+P, Reload Window, para ele recarregar as extensões. Eu preciso, na verdade, que a extensão do Biome esteja instalada. Então você pode vir aqui na loja, procura por Biome, clica ali, instala, né? A minha eu já instalei. Depois que você instalar, você pode vir aqui, Ctrl+Shift+P, Reload Window. Ele recarrega todo o VS Code. Agora, se você abrir algum arquivo, ó, por exemplo, server, ó, veja, ele já está apontando algumas coisas. Conforme você vai salvando, ó, ele já vai arrumando aquele arquivo seguindo a sua formatação. Os errinhos que ele está dando aqui é pela questão de, quando eu tenho imports, que são apenas do TypeScript, por exemplo, esse Zod Type Provider aqui, ó, ele não é uma variável, ele é uma tipagem do Zod. Eu posso botar um type aqui na frente dele, ó, e aí eu não preciso incluir esse código, digamos assim, né? Na nossa rota, a mesma coisa, ó, esse import aqui, ó, todo ele é para type. Aí eu posso tanto botar ele aqui dentro, mas como o import todo é para type, eu posso botar o type aqui fora. E aí salvo, pronto, nosso código já está agora integrado com o Biome. Conforme você for salvando o código, ele já vai formatar de forma automática, seguindo aí as nossas regras. E aí sim, Dev, parabéns por ter finalizado essa aula. Agora que você terminou essa etapa, acessa a comunidade do Discord exclusivo do nosso curso aqui do NLW Connect e posta que tu concluiu essa primeira etapa da tua missão. Lá tu também vai poder tirar todas as tuas dúvidas sobre o conteúdo e ajudar também outros devs a finalizarem a aula. E isso vai te ajudar a evoluir além do código. Lembrando que todas as informações e links úteis estão reunidos no guia do evento. E para concorrer,